Boa tarde, uma tarde especial para você. Nós compartilhamos da graça de Deus e isso nos faz irmãos em Cristo. Uma bênção de Deus estarmos em família e uma palavra de Deus para você, para te fortalecer, para te firmar, para fazer de você alguém cada dia maior. Deus quer te honrar. Isso mesmo, hoje o tema para você é Deus quer te honrar. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo e eu quero ler a você aqui um trecho. Está aqui no versículo 1 do capítulo 3, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Olha, aqui começa uma grande história. Aqui começa uma grande obra. Com certeza, à primeira vista, nós olhamos aqui e não entendemos, mas espera aí, no que é mesmo que Moisés vai ser honrado? Como pode Deus ir agora honrar um homem como Moisés? Nós conhecemos a história e sabemos que Moisés, desde o seu nascimento, esteve aí a cargo da filha de Faraó, esteve aí realmente sendo cuidado pela própria mãe, mas sendo mantido pela filha de Faraó. E depois de tanto tempo estar ali sendo alimentado, sendo cuidado, ele foi morar dentro do palácio. Foi morar realmente, ter conhecimento, ter cultura, tudo que lhe era necessário. Sabe, nós começamos a prestar atenção numa coisa. O início da vida de Moisés deveria dizer ou trazer a ele uma vida de derrota. Uma vida terrível, onde estavam matando todas as crianças e ele deveria ser um daqueles meninos que morreriam. Porém, o preparo de Deus é diferente. O preparo de Deus é específico e especial para você. Você tem que colocar isso no seu coração e ter a convicção de aonde parece ser o fim, pode ser um grande começo. Quando nós olhamos e vemos Moisés, depois de ser tratado de uma forma especial no palácio, e saber que ele era hebreu e não egípcio, que ele tinha vamos dizer assim, uma naturalidade, um nascimento diferenciado, mas que foi tratado lá. Ele tinha o desejo de libertar o seu povo e não gostava da forma que os egípcios tratavam os hebreus. E de repente, numa situação ali, numa briga, numa contenda, onde um egípcio surrava um hebreu, ele entra para defendê-lo e mata esse egípcio. E ali começa um tempo, parece, de perseguição. Ele vai novamente em defesa de um outro hebreu, num outro tempo, e ao invés de olharem para ele como se ele fosse ser um homem de defesa, uma bênção de Deus para eles, eles falam: você também vai nos matar como matou o egípcio? E aí começa uma situação de fuga, porque descobre que ele tinha realmente cometido um crime. Meu irmão, aonde nós não entendemos, por que um homem como Moisés, 40 anos, toda a cultura, todo o preparo, vai se enfiar numa confusão dessa? Ah, mas os olhos do Senhor não viram isso. O contrário, Deus tinha os seus olhos 100% voltados para ele. E com certeza, os olhos de Deus viram o coração de Moisés, viram o desejo de Moisés. Com certeza o preparo de Deus para Moisés já vinha desde criança, onde ele estava sendo trabalhado e estabelecido para ser o libertador do povo de Deus. Mas nós sabemos
que naquela hora parecia vergonha. Ele teve que fugir. 40 anos fugiu. Ficou morando lá com o seu sogro, ficou como alguém que cuidava de ovelhas, como um pastor de ovelhas. Você já imaginou? O que é você ter toda a cultura e de repente ter que trabalhar numa posição não tão privilegiada quanto a sua cultura? A condição que ele tinha, aparentemente era de vergonha, mas o que Deus está fazendo era prepará-lo ao tempo certo para honrá-lo. Porque depois disso, Deus leva ele, diz para ele ir, ele não tem receio, Deus prepara Arão, mas ele fica ainda preocupado, mas como é que eu vou falar com o faraó? Como é que eu vou resolver essa situação? Eu preciso ir até lá. Deus diz, não, eu tenho que honrar. Eu tenho que honrar Moisés. Eu vou dar a ele a condição de ser o libertador. Vou dar a ele a condição de fazer uma grande obra nessa terra. Não sei se você está preparado para isso. Não sei se você tem coragem para olhar para as pessoas à sua volta e dizer, olha, eu vou sair daqui para falar com cada um deles, para orar por cada um deles, para libertar cada um deles, para transformar cada um deles. Mas Moisés acabou sendo levado a isso. Olha, eu acredito que Deus tem algo para você também.